Boletim Avante Meu Tricolor. Salve, salve, rapaziada tricolor. Vamos chegando para falar de mercado da bola, sim. Vai ter um novo desmanche no São Paulo? Igor Vinícius, Juan, Matheus Alves, Lucas Ferreiras, todos esses daí podem sair nessa janela de transferências aí do meio do ano. E quem é que vem? É o Carlos Vinícius, o nome tão sonhado para repor ausências, repor aí a perda do Caleri? Enfim, são nomes, né? É situação complicada do São Paulo, a gente já sabe, mas vamos lá. Primeiramente, já de antemão pedindo desculpa pela voz aqui, mas como metade da cidade de São Paulo estamos gripados também, né? Todo mundo aqui tá com pigarro, tá espiando, enfim, cuide da sua saúde, beba bastante água para ajudar. Vou ter que beber bastante água durante este vídeo. Mas vamos lá, rapaziada. Seja muito bem-vindo aqui ao Avante Meu Tricolor. Eu sou o Márcio Monteiro, repórter e editor aqui do nosso canal. E vamos dissecar aí, vamos trazer todas as informações sobre o mercado da bola do Tricolor nessa semana agitadíssima, né? Parou os jogos, você já sabe, né? Mercado da bola lá em cima, não tem assunto para falar, então as negociações, as transferências voltam à tona, né? E com todo vapor, né? Mesmo com o São Paulo sem dinheiro, falido, todo mundo sabe, o clube tá tentando alguma coisa, né? Tem que tentar alguma coisa, né? Mas antes da gente começar a falar aqui, só pedir para você deixar o seu joinha, tá bom? Deixa o seu like aí nesse vídeo, que ajuda demais a gente aqui do Avante Meu Tricolor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe este vídeo, comente também, deixe o seu comentário aí sobre a atuação do São Paulo no mercado da bola. Se puder ajudar um pouquinho mais, dá para você virar membro aqui do nosso canal, apenas R$ 7,99, para ajudar aqui o nosso projeto. Tem aqui o Pix na tela também para você fazer, tá certo? Recadinhos dados, vamos lá, bora falar de assunto quente, de assunto que você gosta, né, torcedor, torcedora do São Paulo. Eu sei que você gosta de falar de mercado da bola, de especulações, quem vai sair, quem vai chegar. E quem vai sair, a lista é grande. Tem nomes aí, mais nomes do que quem da lista que vai chegar. E o mais certo deles, na verdade, o certo que vai sair com certeza no máximo no final do ano, o São Paulo tenta negociá-lo antes do final do ano, é Igor Vinícius, lateral direito Igor Vinícius, que está com uma lombalgia, está afastado há um bom tempo aí do São Paulo, né, desfalque, já tinha perdido posição ali pro Cédric Soares, depois até pro Ferrarese na lateral direita, né. Então um jogador que perdeu muito espaço com o Luiz Beldia, fez por onde, né, merecer perder esse espaço, vinha fazendo péssimas atuações, péssimas partidas ali, não acertava nada, mal defensivamente, mal ofensivamente, não conseguia acertar cruzamento, né, enfim. O Igor Vinícius recusou já uma oferta aí do Atlético Paranaense. Sim, o São Paulo já tinha liberado o lateral para negociar com outros clubes, né? Eventuais clubes aí que tivessem interesse no jogador, mas ele não quis abrir mão de suas férias que ele vai ter agora no meio do ano, de 12 dias, né? O São Paulo ele tem agora essa data FIFA, né? O São Paulo está se preparando, joga com o Vasco no dia 12, a partir do dia 13 começa o Mundial de Clubes, e é aí que o São Paulo vai dar um período de pausa, já que antecipou, né? Isso não é férias a mais, você que torcedor, pô, esse time não joga nada e tá ganhando mais férias. Não, lembra que lá no começo do ano, janeirão, o São Paulo não teve essas férias, foi antecipado o calendário, né? Por isso que teve que jogar até 2 times, um nos Estados Unidos, um no Paulistão, enfim. Essas férias vão ser pagas agora, no meio do ano, como já estava planejado desde sempre, desde o começo. E aí, o Igor Vinícius não quis abrir mão dessas férias aí e não acertou sua negociação com o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Atlético Paranaense está na Série B e não vai parar no Mundial de Clubes, a Série B, né? Só a Série A vai ter essa pausa. Então, o Igor Vinícius continuaria, né? Se ele sai do São Paulo, óbvio que ele está ainda lesionado, mas já teria que ir lá se apresentar ao Atlético Paranaense e já dar continuidade lá. Enfim, não rolou com o Atlético Paranaense. E quem é a bola da vez agora? Quem? Thiago Carpini, sim, o técnico do Vitória da Bahia, pode estar querendo levar mais um jogador lá pro seu time, né? O clube baiano que ele está dirigindo agora, já tinha levado o Wellington Rato, mais recentemente também o Eric foi para lá, e agora pode ser Igor Vinícius, sim. O Tricolor, como eu disse, ele aceita até uma liberação antecipada, talvez no meio do ano aí, mediante a pagamento, claro. O contrato do Igor Vinícius, ele só acaba no final do ano, né?
Então, claro, ele pode já acertar também, assinar aquele pré-contrato já há 6 meses antes do término do seu contrato, né? Mas o São Paulo, se algum clube estiver disposto a pagar aí para já levar o Igor Vinícius agora no meio do ano, vai levar. Enfim, Vitória é o clube da vez, a bola da vez aí, para tentar levar Igor Vinícius, que não vai ficar no São Paulo. Isso já é certo, já é sabido, o São Paulo não conta mais com esse jogador, vai querer dar espaço para jovens da base, ali o Mike já tá lá treinando na Barra Funda, ainda não teve suas oportunidades, né? O Ângelo, sim, a gente já falou muito do Ângelo aqui, já tem vídeo aqui falando da negociação absurda, dessa venda, desse prodígio de Cotia, né? Uma joia da base ali que foi vendido só por 5 milhões de euros ao Strasbourg, da França, né? Então o São Paulo ele pretende, tem outras joias, tem o Igor Felisberto também, que também é de seleção brasileira de base. Então você tem 3 laterais direito lá muito bons, muito promissores. Claro que ainda são jovens, mas o São Paulo vai dar, como já tem Cedric e até o Ferrarese, que vem se firmando, vamos dizer assim, pelo menos com o Zubeldia. Na lateral direita tem 3 jovens muito promissores lá. Acabou o espaço para Igor Vinícius. Quem deve também estar de saída é Juan, a gente já falou sim dele aqui. Trouxemos matéria nessa terça-feira aqui no site, no avantemeutricolor.com.br. Esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira pela tarde, né? Como eu falei, pausa para beber água. Se hidratem, queridos e queridas, se hidratem. Mas vamos falar de Juan. Pode estar de saída por quê? Porque o Sassuolo, a quem o jogador pertence, né, o clube italiano que ele está emprestado ao São Paulo, comunicou à diretoria são paulina que recebeu sondagens brasileiras pelo jogador de 25 anos. Sim, e está propenso a abrir negociações. É claro, né, o São Paulo está devendo, não pagou. O Sassuolo já acionou na FIFA, a gente já trouxe aqui, você já sabe, por essa dívida do São Paulo, né? Enfim, o Sassuolo quer ganhar com o seu jogador, né? O Juan ele tem apenas 5 jogos disputados aí no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele ainda não estourou aquele limite permitido pela CBF para defender outro clube que são de 7 jogos, né? O que torna ele um alvo claramente em evidência nessa janela de transferências que vai abrir neste mês. Mas nós aqui do Avante Meu Tricolor descobrimos maiores detalhes, né? Um dos interessados no zagueiro Juan é justamente seu ex-clube, aqui no Brasil, o Grêmio. Outros 3 times também já teriam entrado em contato com o Sassuolo, que foi categórico aos dirigentes do São Paulo. Quer ao menos receber algo pelo jogador. É simples, não tá pedindo muito não, tá? Isso tudo vem quase depois de 2 semanas. São 2 semanas aí depois dos italianos terem notificado a FIFA, como eu disse. O São Paulo ainda não quitou aí os cerca de 1,2 milhões de empréstimo do jogador por 1 ano. Então o São Paulo tem essa dívida de 1,2 milhão aí com o Sassuolo e o prazo corre para que a questão seja resolvida, né? Ou essa dívida quitada. Senão o São Paulo pode até ser punido com o transfer ban. O que é o transfer ban? É onde você não pode mais realizar contratações. Se o seu time está punido pela FIFA pelo transfer ban, parou, fecha o mercado, não vem mais ninguém. E para ter o Juan por 1 ano, o São Paulo acertou aí com o Sassuolo a taxa de compra de 26,8 milhões, né? E o São Paulo precisa ficar em definitivo com o jogador caso ele atue em pelo menos 25 jogos, ou seja, tem essa cláusula aí obrigatória de compra. E a cota da partida é preenchida caso ele atue por mais 45 minutos, também está aí nessa cláusula de compra do São Paulo. O Tricolor ele tentou acordar aí nos mesmos termos de Marcos Antônio com a Lazio, ali de um novo empréstimo com o Sassuolo, mas os italianos não abriram mão, não permitiram, falaram que não tem essa de reemprestar de novo, quer receber, já acionou a FIFA e é isso. O São Paulo aí ainda tem essa dívida para quitar do empréstimo, depois teria esse dinheiro a mais pela compra, enfim, não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, a gente já sabe que não tem dinheiro. O Tricolor tá penando sim nas suas finanças, não é novidade para ninguém. Então o Juan, por tudo isso, por essas e outras aí, não deve ficar no São Paulo depois desse empréstimo até o meio do ano. Aí o São Paulo não pagou nem empréstimo ainda, quanto mais ter dinheiro para comprar o jogador. Ou seja, mais uma situação aí. E aí não entra aqui nem o mérito, né, de se vale ou não, se é um jogador... Porque é um jogador que vem atuando bem, né? Nos últimos jogos, especialmente, deu conta do recado quando foi titular, inclusive em clássico contra o Palmeiras foi muito bem. É um jogador que sim, agradou. Teve algumas falhas normais ali, até mais no início de sua trajetória. Mas enfim, para compor elenco, é um jogador ali que cairia bem, né? São 27 milhões praticamente aí do São Paulo comprar esse jogador. Não é nenhum absurdo, gente. Você fala, nossa, eu vejo muito torcedor. 27 milhões pelo Juan, não precisa. Mas é isso. Aí você vai ficar sem o Juan, né?
Aí você vai sobrar Arboleda, Alan Franco e Sabino. E o Ferrarese, que atua muito pela lateral também. Ferrarese foi convocado aí, por exemplo. Agora o São Paulo só está com Arboleda, Alan Franco e Sabino, né? Porque o Rua também está machucado. Então, assim, o Igão ele desceu de novo para a base, teria que subir de novo o Igão. Mas, enfim, é um jogador que caberia, sim. Daria para estar ali no elenco do São Paulo, mas em condições de totalmente sem grana, meus amigos, a situação complica, né? E falando em sem grana, o São Paulo ele trabalha para ter alguma grana, né? Para vender algumas de seus ativos, como gosta de falar o presidente Júlio Casares, né? Alves, o meia Matheus Alves, sim, é um dos ativos aí de Cotia que o São Paulo já está aí em vias né? Já está com uma conversa aí com o CSKA da Rússia, né? Segundo o Globo Esporte revelou, a diretoria tricolor já disse aos empresários do jovem as condições para vendê-lo. O futebol russo é sim o maior interessado. A gente já falou aqui, né? Já teve uma sinalização de 8 milhões de euros. Só que agora o valor mínimo estipulado pelo São Paulo aí, que o próprio presidente Júlio Casares depois falou que não existe nada disso, mas, segundo revelado aí pelo Globo Esporte, 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais aí na cotação de hoje, né? É o valor mínimo para o São Paulo negociar o Matheus Alves. Ou seja, seria só subir 2 milhõezinhos ali dessa sinalização inicial do CSKA. Além, claro, de bônus aí por metas estipuladas numa possível negociação e uma porcentagem também num negócio futuro, né? Então o São Paulo ele quer 10 milhões fixos no mínimo, mais bônus aí, como foi o caso do Ângelo, tem 2 milhões de euros a mais de bônus por metas atingidas, né? O São Paulo gostaria de algo parecido com Alves. Os russos eles não chegaram a falar em valores com Alves, perdão, tá difícil aqui a garganta. Não começaram ainda de salário, nem nada. Nos primeiros contatos, o CSKA realizou uma chamada de vídeo com o meia do São Paulo para demonstrar o interesse em contratá-lo, ter aquelas conversas iniciais, ver se o jogador se interessa também, né, em ir para o futebol russo, enfim, conhecer qual é que é a do jogador. Tem coisa aí, a janela vai bombar agora, essa janela de transferência, a gente sabe disso, é a principal do mercado europeu, né? São quando eles lá acabam a temporada, é o verão deles lá, é quando eles investem mais. E já que falando em investir, tem outra joia aí do tricolor que pode pintar, quem sabe, na Europa, muito em breve. Lucas Ferreira, sim, outra joia da base ali, o ponta arisco, que começou muito bem, depois, claro, teve uma queda ali no seu futebol, normal para jovens ali, né? Ele está na mira de um time alemão, o Bayer Leverkusen, sim, Bayer Leverkusen, que é uma das sensações aí dos últimos anos, das últimas temporadas na Alemanha, no futebol europeu, tá de olho no Lucas Ferreira e sinaliza com 8 milhões de euros também, é o mesmo valor ali inicial para o Alves. Essa foi a sinalização inicial aí do Bayern para o São Paulo. O que o São Paulo considera baixa, ainda bem, né? O São Paulo sabe disso, considera baixa essa proposta e não pretende vendê-la nessa janela. O São Paulo, claro, tem ali o Lucas Ferreira como uma de suas joias, sabe que pode aparecer uma grande oferta a qualquer momento, mas não é o principal nome a se vender, vamos dizer assim. O Alves está na frente, por exemplo, o Rian Francisco é outro. Se aparecer uma grande oferta por Rian Francisco, o São Paulo também tem essa preferência. Então, claro que o São Paulo ainda precisa de uma grande venda, né, para sanar aí os seus cofres. Então, se outros negócios não rolarem, como eu disse, como o Alves, com o Rian, até mesmo com o Pablo Maia, aí sim o São Paulo pode estudar vender o Ferreira. Claro, se essa oferta aumentar também, imagino que também para cima ali dos 10 milhões de euros, mas não é a ideia do São Paulo agora vender Lucas Ferreira. Como eu disse, quer segurar o jogador, mas se a coisa apertar, se dificultar, se os alemães ali investirem um pouco mais, falarem um pouco mais alto, São Paulo sem grana pode sim começar a negociar Lucas Ferreira. Por enquanto ainda não tem nada, tá? É só, claro, observação de mercado, interesse, conversa, sinalização, consulta, empresário para lá, empresário para cá. E a gente aqui do Avante Meu Tricolor, claro, tá sempre em cima de tudo. A gente traz tudo para vocês aqui, né? Esses negócios vão rolar? Nada é certo, meus amigos, nada é certo. Tudo está negociando, está acontecendo ainda, né? Então a gente traz aqui essas informações
para vocês. E quem chega? Se tanta gente pode sair, né? Quem é que tá chegando? Gente, a gente vem noticiando aqui há muito tempo, né? Há muito tempo o interesse do São Paulo em atacantes, principalmente. Bombou aí ontem, se eu não me engano, e hoje também, nos principais portais aí, Globo Esporte, ESPN, UOL, a grande mídia aí, né? Coisa que a gente do Avante Meu Tricolor tá falando desde abril, gente. Abril. Nós aqui, outros portais especializados, alguns segmentados aí, já estamos falando do Carlos Vinícius há muito tempo. Essa história de o Lucas é amigo dele, tá tentando convencer, você já viu aqui no Avante Meu Tricolor há muito tempo. Tem matérias aqui, já tem vídeos sobre isso. Nos últimos 2 meses, a gente tá aqui falando que sim, o Carlos Vinícius tá no radar do São Paulo. E agora, o que mudou? A gente já tinha noticiado que o São Paulo tinha enfrentado uma grande concorrência do Botafogo, o novo milionário aqui do Brasil, né? Botafogo perdeu o Igor Jesus, seu centroavante também, e estava de olho no Carlos Vinícius. Só que ele saiu do jogo, vai atrás de outro centroavante, me parece o Arthur Cabral também, que está na Europa, e aí abre caminho para o São Paulo, né? Com o Carlos Vinícius. E a gente aqui do Avante Meu Tricolor apurou que sem muito mercado e disposto, sim, ele está disposto a reforçar o São Paulo, o Carlos Vinícius avisou seus empresários que ele aceita diminuir a sua pedida salarial inicial, o que praticamente tinha feito com que o Clube do Morumbi descartasse aí o negócio com o Carlos Vinícius, tinha achado muito alto, ou seja, ele vai baixar agora esta pedida. O São Paulo, como eu disse, conversa há algum tempo com o atacante, que já foi comunicado oficialmente pelo seu clube, né, o inglês Fulham, que não terá mais seu contrato renovado, que termina no próximo mês. Entre luvas e salário, Carlos Vinícius pede algo em torno de 1 milhão, montante que já afastou aí outros clubes interessados, como Grêmio, Vitória e Fortaleza. Esse valor de 1 milhão de reais, né, é bem abaixo dos quase 3 milhões de reais mensais que ele fatura atualmente na Inglaterra. Obviamente, quer vir para o Brasil, tem que baixar, assim, se você não é um cara que está em alta lá, né, tem que baixar a sua pedida. Então, entre salários aí, luvas, né, aquelas luvas que pode ser diluída durante o salário, né, ele gostaria de receber em torno de 1 milhão de reais. O atacante ele quer jogar no São Paulo sim por conta da amizade com o Lucas. A gente já falou aqui muitas e muitas vezes, não é nenhuma novidade. O Lucas aí que ele conheceu nos tempos de Tottenham e que vinha assim ajudando nas negociações. O Lucas já falou isso também. O Lucas é trabalha mais que muita gente da diretoria lá, né? Ajudou a trazer Rafinha, Ferreirinha, enfim, um monte de gente lá. O Lucas tá sempre no zap ali, de olho nas negociações do São Paulo. E esse interesse do Tricolor já vem desde 2024, né? Naquela época em que já se falava ali num substituto de Caleri e tal, quando eu trouxe André Silva. O Carlos Vinícius já está no radar do Tricolor há algum tempo, né? E aí teve uma polêmica recente aí do vídeo em que ele fala vai Corinthians, né? Viralizou aí, a gente subiu, tá aqui no nosso canal, tá no YouTube, tá lá no nosso site também, você pode ver no Instagram, em todas as redes sociais, enfim, em todo lugar do Avante Meu Tricolor tá lá essa frase aí, mas ele disse que é brincadeira. O jogador disse que não torce pro time lá de Itaquera, que é apenas uma brincadeira, e pode até, se necessário, né, gravar um vídeo se explicando aí como é que foi a situação, que era apenas uma brincadeira, se a coisa crescer, se ganhar tamanho, se tiver uma negociação, e se chover de São Paulo, mas ele falou vai Corinthians, ele se foi até disposto a explicar a situação, ou seja, parece sim querer jogar no São Paulo. O que pegou muito também aí, né, gente, eu vi muita gente repercutindo, o número de gols, né? Ele não faz gols, se eu não me engano, desde março de 2024. Não fez gols esse ano. Não vinha jogando pelo Fulham. Perdeu muito espaço lá. Foi emprestado, voltou. Ou seja, é um atacante que não vem fazendo gols, né? É a cara do São Paulo, né? É a cara do São Paulo, infelizmente. Eu não quero, mas ele se encaixaria bem, porque o São Paulo não faz gols. Tá com um ataque deficitário demais. Não consegue fazer muitos gols. Só o André Silva parece fazer gol e já não é mais dos mais artilheiros, né? Então, Carlos Vinícius seria mais um que chegaria sem gols, né? Chegaria ali nulo no ataque. Então, assim, vamos olhar bem, né? Vamos olhar bem mesmo. Não dá pra ser só o Rian Francisco e André Silva, enquanto não tiver o Caleri. Vai ter que gastar 1 milhão por mês com Carlos Vinícius, um atacante que não faz gol há mais de um ano. Atacante, camisa 9, não é aquele atacante de beirada, um Luciano, que não é o centroavante típico, não. Ele é o 9, ele é o centroavante. Ele é o Caleri, é o André Silva, é o homem-gol. Homem-gol que não marca gol. Aí fica complicado, né? Então, o que o São Paulo busca? Além de
Carlos Vinícius é um camisa 9, a gente já falou, às vezes até com características de outras funções, como o Bremer, a gente já falou aqui, do ex-jogador também do São Paulo, Brenner, que também está no radar aí, mas aí tem valores mais altos. Mas o São Paulo, enfim, busca um jogador que jogue pelos lados do ataque, né, um ponta ali, vamos dizer assim, um atacante, centroavante e um meia, né? Claro que todos esses, quanto mais versáteis ali, um atacante que joga pelos lados, que joga pelo meio, um meia que também joga de ponta, é o que o São Paulo busca. E aquela velha situação que todos vocês, senhoras e senhores, já sabem. O São Paulo não tem dinheiro para contratar ninguém. Não vai comprar, não vai chegar lá e comprar. Vai ser alguém que esteja com o contrato acabando, que pode ter uma rescisão aí amigável, que vai chegar de graça, que só vai ter a negociação do salário, dos valores. Por isso que às vezes o São Paulo, nossa, mas como tem dinheiro para pagar o Oscar, né? Por tanto esse dinheiro. Porque não gastou nada no Oscar, né? Não gastou nada no Cedric, não gastou nada no Enzo. O São Paulo não gasta nada com ninguém há muito tempo. Quando tem que gastar agora no Juan, né? Caso do Juan que eu expliquei, não tem dinheiro e provavelmente vai perder o jogador, né? Então essas são as situações financeiras e do mercado de São Paulo. Não tem dinheiro para nada, vai depender da lábia, da amizade, do Lucas tentar convencer, é isso, é aquilo. E aí quando vem um nome, é isso, é Carlos Vinícius, nomes assim que não agradam, né? A gente já soltou aqui uma outra lista de atacantes que não vamos recordar de cabeça, né? Mas são nomes que não impactam, né? Não chega o nosso que fala, torcida, esse sim, pô, tomara que role. Enfim, torcida São Paulina, esse mercado da bola aí, acompanha com a gente, mas as notícias não serão boas. É risco de transfer ban, é dívida com o Sassuolo, é Igor Vinícius saindo, é falta de peça de reposição, é de olho na base. Esses são o que o São Paulo tem. É o que o São Paulo tem para hoje. Não tem muito o que ficar chorando o leite derramado, né? O próprio presidente Júlio Casares falou em entrevista aí ao UOL esses dias que a partir só de 2027, ou seja, 26 vai ser mais um ano aí de muitas dívidas, de muita dificuldade. Ele projeta mais um ano difícil para recuperação financeira. E em 2027 começar a se posicionar bem em contratações do mercado. Ele fala se equiparar aos gigantes aí em nível de contratações, né? No mercado mundial, ele fala 27, 28 visando o centenário do clube em 2030. Ou seja, 25 e 26, meus amigos, é com o que tem aí. Vai ser com isso e vambora, vai ser na raça, vamos com o que tem e vamos embora pra cima. Porque só 2027 que vai chegar nomes de peso aí, segundo o próprio presidente Júlio Casares falou, tá certo? Trouxe aí um panorama bacanudo pra vocês, com as últimas notícias, as últimas informações, pelo menos até agora, ó, que horas estou gravando esse vídeo? 3h30 da tarde, 15h30 desta quinta-feira, os assuntos atualizadíssimos aí pra vocês. Como eu disse, Carlos Vinícius, nada de novo, não caia na propaganda aí das grandes mídias de São Paulo agora tem novidade. Não, novidade não. Carlos Vinícius, desde abril aqui, a gente do AMT tá divulgando pra vocês, tá certo? Então, pra saber dessas notícias em primeira mão, a gente, claro, divulga tudo antes aqui. Aqui, meu amigo, sai antes. Sai antes da grande imprensa, sai antes do grande público ali. Você, fique ligado no Avante Meu Tricolor, que aqui você sabe sempre antes, tá bom? Pra fechar, deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo, pra recomendar cada vez mais, compartilha, curta, ative o sininho, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário aí, a gente quer saber qual a sua opinião sobre o mercado da bola e a situação financeira do São Paulo, tá bom? Faz o Pix se possível também. E fique sempre ligado aqui no Avante Meu Tricolor, que sempre tem vídeo novo pra vocês, tá bom? Forte abraço, até a próxima!